Bom dia, amigos. Estamos aqui, graças a Deus, reunidos mais uma vez para o nosso culto matinal, dominical. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele sempre quer nos ver felizes, alegres, e isso é o que nós queremos, começando domingo, o primeiro dia da semana, buscando o reino de Deus, buscando a sua palavra, a oração e o louvor ao Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe e nos fortaleça neste dia. Nós vamos iniciar lendo o Salmo 51. É um salmo de arrependimento por Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu acabei de ler o Salmo 51. E nós vamos cantar uma música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós somos uma família, todos que fazemos parte da família de Deus, em sinceridade, em verdade, somos unidos num corpo que é a igreja, onde o cabeça é Cristo Jesus, e é Ele que dá vida ao corpo, através do seu sangue, da sua vida, que nos purifica. Então, se somos parte desse corpo, vivemos em amor, em união, em fraternidade, em perdão, em longanimidade. Que Deus nos conserve sempre alimentados nesse corpo, que é o corpo de Cristo. Nós vamos orar agora e depois eu vou estar passando a palavra para o Michel fazer o estudo bíblico dessa manhã de domingo. Entregue agora a sua vida, a sua necessidade, o seu agradecimento diante de Deus nesse momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos livra de todo mal, o Senhor está sempre atento às nossas orações, aos nossos pedidos, às nossas necessidades, e o Senhor supre cada uma das nossas reais necessidades. Por isso, nós entregamos todas as nossas necessidades ao Senhor e confiamos que o Senhor sempre fará o melhor para nós. Amém. Quando o Senhor fecha alguma porta, é porque assim é melhor. E quando o Senhor abre, é porque essa é a tua vontade. Por isso, nós confiamos e descansamos no Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, por mais esse domingo. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria agora para ouvirmos a tua palavra. E que essa palavra faça vida na nossa vida. E que nós possamos dar muitos frutos, Senhor, frutos de justiça, de amor. Nos guarde, Senhor, nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e nos livre de todo mal. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, que estão abatidos, levanta os abatidos, cura os enfermos e restaura cada vida, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ó, não deixa a cabeça flutuando. Muito bom, queridos. A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma expressão que é muito importante para a gente não trocar a ordem pela natureza. É muito comum acontecer isso com cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gênesis,
capítulo 1, versículo 31. Deus, depois de criar, dar a forma em todas as coisas no universo, gerar aqueles seres que seriam celestes e os seres celestes representantes dele na dimensão celeste e numa dimensão terrestre, ele faz a seguinte afirmação à palavra de Deus, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A natureza humana, ela é boa, mas ele não afirma perfeito. Os anjos criados, bom, mas não afirma perfeito. Porque só Deus, ele é perfeito porque ele é completo em si mesmo, como um espírito criador de todas as coisas. Mas ele deu para os seres celestes e os seres terrestres, homens, um espírito para que, juntamente com a composição física celeste ou terrestre, terra, formasse no ser celestial e no homem, principalmente falando do homem, aqui formasse o que nós chamamos alma, o que é o sentido da pessoa, eu. Aí a gente pode falar eu. Enquanto Deus diz, eu sou o que sou, nós não podemos falar que nós somos. Nós estamos, sempre assim. Esse é o primeiro princípio que nós devemos ter e carregar conosco. Nós nunca podemos falar que somos, a não ser criaturas e em Cristo adotados como filhos de Deus. Aí nós somos. Caso contrário, nós estamos. Nós estamos como pai, nós estamos como professores, nós estamos como empregados, nós estamos como patrão. Nós estamos, mas nós não somos. E o que é interessante é que ele fala que o homem foi feito bom, seres celestes também bom, e até ele fala que depois de tudo que ele criou era bom e muito bom, mas não diz que toda a criação tem algo do perfeito. E eu disse que perfeito é só Deus, e Jesus vem em Mateus e faz a seguinte afirmação, sede santo e sede perfeito, no imperativo. Parece uma incoerência. Não. Nós não fomos feitos bom a partir de nós mesmos. Nós fomos feitos bons estando em comunhão com aquele que é bom. Então, o homem, tudo que ele fizer e alguém falar, você é um cara bom, a gente tem que deixar bem claro. Porque quando falaram, ó bom mestre para Jesus, ele disse, bom é só o Pai. Eu faço o bem, mas o bom é o Pai, que através de mim faz o bem. Então, nós estando em comunhão com Deus, veja a palavra, em comunhão com Deus, nós expressamos o bom, que é Deus, fazendo o bem para revelar o bom. E somos considerados assim perfeitos, não em nós mesmos, mas porque o perfeito está em nós. Se o perfeito não estiver em nós, nós não temos a condição do sede perfeito. Então, é o próprio Deus estando em nós, nos transformando, mudando a nossa forma de pensar, sentir e agir, para que a gente possa expressar as virtudes de Deus. Então, perfeito, nós precisamos entender que é algo que ficou completo, pleno. E nós só somos completos, plenos, e expressamos o que Deus é, luz, bom, bondade, se nós estamos ligados nele. Se nós estivermos desligados dele, o nosso espírito está separado do Espírito de Deus. Consequentemente, nós não temos nem luz, nem vida. Nós entramos no contexto da inexistência, o contexto das trevas que existiam no princípio, da onde Deus viu que surge o mal. O mal não vem do maligno. O mal provém da ausência de Deus, como também a morte e assim por diante. Temos que lembrar que primeiro vem o contexto da natureza. Deus nos fez com uma natureza santa, justa,
boa, ele falou, nós éramos bons, para expressar o próprio Criador. E que nós temos que entender que a ordem vem depois. Tanto é verdade que depois que ele formou o homem, no capítulo 2, o versículo 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Lhe deu esta ordem. Veja, a natureza precede sempre a ordem. Se nós invertermos a ordem como Satanás fez para o homem, no dia que você fizer, você será, ele inverteu a ordem, a direção e o sentido das coisas. E o homem perdeu o contexto da comunhão com Deus, se afastou e se tornou um indivíduo, interesseiro, egoísta, pensando só em si. Então aqui a gente percebe que ele falou, ele deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Sentido de comer tem um sentido de ter comunhão. Você tem comunhão livre com todas as coisas que tem no jardim, mas ele faz uma consideração, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, isto é, você não tenha comunhão com ela. Como se ele falasse, com o bom você tem comunhão, com o mal não, com a luz você tem comunhão, com as trevas não. É isso que ele está falando aqui. E ele diz o seguinte, porque no dia em que dela comeres, isto é, porque no dia em que você tiver comunhão com essa condição, você certamente morrerás. E foi o que aconteceu com o homem. O homem se afastou de Deus e o Espírito de Deus não conseguia mais falar com o Espírito do homem porque ele se individualizou. Ele deixou de ser uma pessoa para viver em comunhão com Deus. Então a salvação muitos consideram como sendo o princípio de um contexto que Deus está dando. Não, é um princípio para renovar como Deus havia feito o homem, bom e muito bom, para nós voltarmos agora através de Cristo a compreendermos o nosso estado original, a nossa natureza, para expressarmos uma ordem. E muitos vivem a religião a partir de uma ordem para obter uma natureza. E esse é um caminho totalmente inverso. Porque ele está falando, depois que ele dá a ordem, ele fala o seguinte, eu quero que você entenda o que você pode ter comunhão e com que você não pode ter comunhão. E só tinha uma árvore, entre milhares de árvores. Esse é o contexto que ele está querendo nos ensinar a respeito da condição que nós vivemos. E hoje nós vemos que o mundo está em trevas e ele vem, traz a luz e fala, tenha comunhão com a luz. Certamente viverás. E os homens rejeitam a revelação dele, o próprio Cristo, e passam a ter a comunhão com o mundo e amar o mundo. O homem foi formado, queridos, para ter e ser a expressão de referência do Criador. Deus em si só é completo, o homem não é completo. Ele é formado de uma parte da terra, é um polo que nós chamamos assim, uma natureza terrena, mas ele tem uma natureza espiritual, e essas duas naturezas são dois polos, um positivo e o terreno negativo, em que não tem luz. E se os dois polos estiverem trabalhando, ele vai encontrar uma resistência na alma humana. E a alma humana, sendo a resistência, vai expressar essa luz segundo a vontade de Deus. Então o homem passaria a ser a expressão da glória de Deus com a sua alma, de como ele pensa, como ele sente e como ele age. Porque o homem foi feito para ser santo, justo, bom, viver em comunhão com Deus. E ele perdeu a comunhão. Então a salvação veio, e a salvação não é o fim, é a salvação da alma, para que ela possa redirecionar novamente esses polos. Então muitos consideram que a carne é uma coisa ruim. Não, a carne é o templo do Espírito, é uma coisa boa, Deus mandou cuidar dela. E é o polo chamado negativo, é como se fosse uma pilha, é um lado negativo. E tem um lado positivo, e as duas coisas comungam juntas. Por isso que ele fala, luz e trevas é a mesma coisa. E a pessoa tem dificuldade de entender, porque há um contexto de potencialização. Há um potencial positivo e negativo na mesma pessoa. Só que precisa de duas para começar a formar uma corrente. E Deus só pode agir através disso quando tiver duas pessoas. Quando ele fez o homem,
diz, não é bom que o homem esteja só. Uma pilha só não significa nada. Mas quando tem duas, colocadas nas posições corretas, com os objetivos específicos, com os seus polos a potencializar um ao outro, Deus age através de cada um de nós, nas nossas diferenças, e produz aquilo que nós chamamos uma boa obra, luz, com justiça e amor. Enganado o homem, então ele deixa de ser uma pessoa. Ele não é mais uma pessoa que se relaciona nem com Deus e nem com o seu próximo. Ele se torna individualista, buscando agora seus interesses. Faz do seu ventre o seu Deus. E o que acontece? Quando ele está ligado, o seu espírito com o Espírito de Deus, ele já está com essa parte ligada de um modo tal que vai iluminar a sua alma para encontrar o negativo que vem da carne para formar uma resistência e que produz a essência de quem nós somos. Aí nós somos um eu que expressa a essência dessa comunhão que ele fez para que a gente tivesse e expressasse ele onde nós estivéssemos. E as pessoas às vezes leem a palavra de Deus e acham que os mandamentos, as leis, as ordens, os preceitos, os estatutos, que devem ser cumpridos. E isso daqui, na realidade, é como se fosse uma ordem para que o indivíduo fosse. Não. Deus já nos deu a nossa natureza para sermos. E quando Ele dá uma ordem, um mandamento, um estatuto, Ele está dizendo para nós lembrarmos que nós temos todo o potencial para fazer o que Ele está falando. E não fazendo para ser o que nós desejamos. Se não invertemos todo o sentido da ordem. E esse é o grande problema que nós encontramos. Eu queria compartilhar com vocês, para entender o contexto da bondade e da maldade, eu vou pegar Provérbios, capítulo 6, e muitas vezes as pessoas leem Provérbios que ele trata a respeito a advertência contra a maldade. Então, da onde procede o mal? O mal procede das trevas, ausência da luz. Deus é luz. Ele e as trevas estavam juntos no princípio, e ele separou luz das trevas. Mas no princípio, esses dois polos existiam. Luz e as trevas já existiam. Até o dia que ele falou, haja luz. Aí começou o processo da criação. E mesmo assim, continuou tendo que um contexto de santos, separado, porque ele já havia separado luz das trevas. Então, o que é trevas? É a ausência de luz. E o que é a luz? É a presença da criação de tudo que existe. Por isso que ele é o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas criadas têm um contexto de bom, mas não tem de perfeito, porque não completa em si. Elas só são plenas em si quando tiverem comunhão com o Criador e tiverem comunhão umas com as outras para um bem comum. Isso é um processo muito importante nós guardarmos. Então, nós só somos quando estamos em comunhão com o Pai, sendo filhos. E só estamos em toda situação que nós vemos nessa vida, até voltarmos ao seio do Pai. E o Pai será tudo em todos no final. Agora ele fala no capítulo 12 em diante sobre advertência quanto à maldade. Então a pessoa pergunta, de onde que vem o mal? O mal não vem de Satanás. Satanás foi consequência, foi um protagonista do mal, das trevas. Ele se afastou, se rebelou, fez comércio com Deus, porque achou que tinha direito, que tinha mérito pelo que ele fazia. E isso fez com que ele se individualizasse e não quisesse Deus. Ele se rebelou contra o Criador. Consequentemente, ele entrou num campo de morte espiritual de trevas. Continua existindo, porque Deus deu a condição da vida, mas não mexeu na estrutura. E usa, inclusive, o mal para produzir aquilo que é o bom, porque ele usa todas as coisas para um bem comum. No capítulo 17, ele fala uma coisa interessante, fala assim, do 16 em diante, Provérbios capítulo 6, o versículo 16, ele fala assim, 6 coisas o Senhor aborrece. Aqui no sentido que fala aborrecer, está no sentido de que desagrada. Deus desagrada de 6 coisas. Parece que Deus é muito restrito, sabe? Só 6 coisinhas que ele desagrada? Não, ele está falando umas coisas que são interessantes para a gente parar para pensar. E ele fala assim, e a 7ª, a sua alma
Veja como interessante, ele fala que Deus tem alma, né? A sua alma abomina. Esse contexto de abominar significa ele repele, ele detesta, ele despreza. Aí ele começa dizendo assim, olhos altivos, então Deus aborrece. O que o Senhor aborrece? O que é um olho altivo? Veja que tudo começa de cima para baixo, nós olhando. Olha, sempre tem esse contexto do olhar. Ele não fala um ouvido, ele fala ver. E ver gera muito coisa palpável, crença. O ouvido gera fé. Ouça o que Deus diz. O ver dá um contexto do que é palpável, do visível. Mas há um transcendente atrás disso. Por isso que ele começa com os olhos altivos. É o contexto de querer ter. É o contexto da soberba, da arrogância, da presunção, da rebelião. É o contexto do ver. Por isso que a mulher, olhando, e ele falou, olha, Jesus ele foi tentado, o mal falou, olha. Então ele vai usando esse contexto do ver, olhos altivos. Segundo ele fala, língua mentirosa. Língua mentirosa é o contexto do buscar o ser. Nós já falamos que o corpo não mente, mas a boca mente. E por quê? Porque o cara quer mostrar uma coisa que não é, então tem a mentira na alma, a hipocrisia no espírito e a inverdade, porque ele busca alguma coisa usando da palavra. Então, ele usa da palavra de uma forma totalmente inverídica, não verdadeira. Aí ele continua falando, mãos que derramam sangue inocente. Mãos tem um sentido para obter. E derramar sangue inocente porque tem interesse, usa da violência, de maltratos, guerra e assim por diante. Você está vendo? Começou olho, depois foi boca, língua, depois foi o quê? Mãos. E agora, veja, ele vai para o centro, coração. Aí ele fala assim, coração que trama projetos iníquos. O coração é aquilo que eu falei, é o homem interior. Da onde procedem o bem e o mal. É a fonte da vida do contexto do homem espiritual. Esse é chamado o coração, formado pela alma e pelo espírito. Se o espírito está morto, a nossa alma fica refém da nossa carne. E já explicamos isso, eu não vou voltar. Isso eu falei, se alguém quiser voltar, está lá em 18 de setembro de 2022. Tem uma pregação só sobre isso. O coração que trama projetos iníquos. O que ele está falando do coração que trama projetos? É um contexto de você trabalhar em benefício próprio, interesse. Inclusive, buscando tudo para si mesmo, fazendo do seu ventre o seu Deus. Depois ele vai para os pés, está vendo? Está descrevendo uma pessoa dos olhos até formar o ser como um todo. Espírito, alma e corpo. E vimos isso, que a gente tem que ser irrepreensível até a vinda de Jesus com esses três elementos, que são estruturas vivas, psíquicas, que forma cada um de nós, que forma o que nós chamamos eu, alma, pessoa. Pés que se apressa a correr para o mal. Correr para o mal. E ele fala aqui no sentido de levar ou trazer alguma coisa, quer boa ou quer ruim. Então nós temos os pés como algo que se movimenta, que leva e que traz. Depois ele fala a sexta, que ele abomina, é testemunho que fala de forma falsa. Ele fala testemunha falsa, que profere mentiras, mas a testemunha que ele está falando que Deus abomina o que se faz. Está vendo? E a gente acha que está fazendo, a gente vai alcançar a natureza. Não, ele está revelando aqui a natureza de quem está fora do ser perfeito, o ser santo, o ser justo. E aí ele fala, terminando, ele diz assim, o último, e aquele que semeia, o que semeia, contendas entre irmãos. Não é quem semeia contendas, é o que semeia contendas entre irmãos. E o que semeia contendas. Não é quem semeia, é o que semeia. Então nós temos muitas coisas que semeiam contendas entre irmãos. E aí ele falou que nesse caso, ele faz o quê? Ele simplesmente, ele despreza, repele, ele abomina. Então, primeiramente, ele estava falando que o Senhor aborrece, ele se desagrada de algumas coisas. E muita gente, queridos,
vendo isso, o que eles procuram fazer? Eles procuram viver contrariamente isso. E se esquecem que, na realidade, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Ele é residente. E não é o pecado, porque o pecado já foi tirado. E a carne que ainda não foi ressuscitada. Mas como o nosso espírito em Cristo ressuscitou, nós agora estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem interior já ressuscitou. O que está faltando é a ressurreição da carne. Por isso que nós temos que esperar de uma maneira íntegra, responsável, a vinda de Jesus. E fazer da nossa vida a expressão das virtudes de Deus. Para que as pessoas possam ver através de nós a presença de Deus onde nós estivermos. Porque Ele vai agir primeiramente conosco, depois em nós com o Espírito Santo e depois através de nós para expressarmos a essência desse Cristo que já foi revelado. Então o homem adâmico, ele se esforça para corrigir, até evitar fazer algumas coisas, ou fazer ordens que são dadas. E ele se esquece que é a partir da natureza de quem nós somos é que nós fazemos. Quando ele fala, ame, ele não estava falando para você fazer isso por obrigação. Ele está falando isso porque você tem todo o potencial para amar, porque você foi feito bom. Deus não vê a gente no pecado. Ele vê a gente como Ele criou. Mas Ele abomina a condição da maldade e do pecado que gerou trevas no ser humano, querido. Deus não vê o pecado em nós. Deus olha para nós e fala, você não foi feito assim. Você foi feito para ser bom e muito bom, e para expressar o bem. Mas você tem que estar ligado comigo, em comunhão. E tem gente que fica preocupado com a salvação e não consegue viver o contexto da santificação e da comunhão para voltar a ter a plenitude, porque Jesus veio trazer a salvação para a nossa alma. A nossa alma ela está perdida, por isso que eu falei que tem muitas almas doentes, sofrendo. E o problema da nossa alma é porque nós queremos manter a nossa alma com a nossa carne. E não queremos deixar o Espírito de Deus agir para que a gente possa ser a expressão dele como um todo. Espírito, alma e corpo para a glória de Deus, porque ele vai dizer como nós devemos viver, com uma natureza santa. Mas o homem perdeu essa natureza santa. Ele perdeu essa natureza justa. Por isso que Jesus falou, sede santo, pratica o que é bem. Deixa o Espírito Santo fazer que haja essa edificação na sua vida. Acrescente a tua fé salvífica, acrescente virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor ágape, para que você possa conhecer plenamente Cristo. E esse Cristo permitir, assim, um crescimento em você, em que você fala como Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E expressa agora a essência de Cristo através da sua vida. Você continua falando, eu estou numa condição de expressar a glória de Deus. Mas eu sou um filho de Deus porque Jesus assim me deu essa condição. O homem adâmico, sabendo que o Senhor desaprova muitas coisas e dá algumas ordens, ele acha que é fazendo essas ordens ou não errando nesse contexto que ele aprova ou não aprova. Não é isso. Deus não está falando assim. Então, a natureza, querido, vou repetir, sempre precede a ordem. Porque você é um filho de Deus, você é uma pessoa que nasceu novamente em Cristo, foi renovado, é que você vai expressar Deus. Não é fazendo as coisas para que você possa dizer que você é um filho de Deus, você é um cristão. Não, porque você tem o Cristo, você expressa na unção do Espírito Santo que está em você, que te dá condições de tirar aquela natureza pecadora, morta que você estava espiritualmente, ressuscitar o teu espírito, para que o teu espírito fala com a tua alma. E falando com a tua alma, vai encontrar uma resistência da carne, que é própria. E essa resistência da carne vai fazer que a tua alma predomina a força do espírito, de tal modo que em você aconteça plenamente aquilo que se chama a luz. Aonde está escrito isso? É fácil você entender. Provérbios 20 e 27 diz assim, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Lâmpada não produz luz. Então o espírito nosso precisa do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus falando com o nosso espírito,
ele traz a essência da luz, que clareia todo o nosso homem interior, o nosso coração, ilumina. E Cristo vem fazer isso. Ele nos ressuscita espiritualmente, que estávamos mortos, e nos dá essa condição agora de expressarmos na nossa alma e com a nossa alma esse contexto. Por isso que eu estou falando uma série de estudos mostrando que tem um lado que parece que são sinônimos, ou até mesmo um contexto antagônico entre espírito e carne. Eles não são antagônicos. Eles são elementos necessários de polos diferentes que agem à nossa alma, dando uma resistência, e nessa resistência aparece a luz, que é a nossa expressão para expressar Deus, dizendo, eu agora quero dizer, com o meu espírito, santo, com a minha alma, santo, e com o meu corpo, santo, até a vinda de Jesus, porque ele vai nos ensinar a viver esse contexto da fé. Essa vontade graciosa que Deus deu, revelou em Cristo Jesus, e a gente aceitou graciosamente a salvação, é uma obra vicária do que ele fez por nós. Isso eu aceito pela fé. Pela fé eu me identifico com Cristo e, consequentemente, agora o Cordeiro de Deus, que morreu em meu lugar, faz com que eu agora deixe de ser uma pessoa que ruge como leão e passo a ser agora também a expressão de uma identidade com o Cordeiro de Deus. Minha alma passa a viver ressuscitadamente o meu espírito num contexto chamado paz. E aí eu vou crescer em santificação. O Espírito Santo ajuda a gente assim a ter esse processo de crescimento e santificação. Está lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 11. Leia lá que você vai entender o que eu estou falando. Só ter a fé não significa muita coisa. A fé precisa ser acrescentada. E depois Tiago diz no capítulo 2 que a fé, que é apenas vivida pela fé sem obras, é um sentido de morte. Porque não houve o quê? Esse diferencial de santificação e de comunhão. Então, o que Jesus fez por nós, nós recebemos de graça. Agora, a santificação, nós temos que dar um passo em direção a essa condição que recebemos para começar a expressar o que nós já vimos. Nós já vimos Deus. Por isso eu vi que Ele é santo e sei e aprendi em Cristo Jesus como ser santo. E Ele vai nos ensinando. E aí vai fazer com que Ele, em nós, expresse agora a glória de Deus, porque nós vamos começar a produzir boas obras. Porque a nossa alma vai encontrar uma resistência entre duas coisas que são importantes que Deus já formou em nós, porque nós somos feitos bons. E muitos filósofos falam, a carne não presta. Não, a carne presta, é excelente. É ela que vai dar o ponto de ligação entre a terra, o aterramento e a carga elétrica. Deus, vamos chamar assim, para produzir luz através de cada um de nós. Isso é muito importante. E aí nós vamos ser o quê? O Espírito Santo vai nos ajudar a ser essa expressão, a iluminar. Não só com a salvação. Salvação já recebemos, mas sim com a santificação, que é um processo em atos de piedade, continuar conhecendo Deus, Jesus Cristo, orando, ouvindo a palavra, cantando, louvando, e também atos de misericórdia em que a gente vai abraçar um ao outro, e essa expressão, nessa diversidade, forma-se a unidade do corpo de Cristo. E aí o que acontece? Nós passamos a viver não mais por obrigação legal, de ordem. Nós passamos agora, entendendo a nossa natureza, por obediência, a gente faz tudo com equidade, com graça, sem obrigação nenhuma, porque a gente faz por amor desinteressado. Isso a gente consegue, não é se esforçando, veja, muitos se esforçam carnalmente, eu vou repetir isso, para ser espiritual. Não, nós temos que nos esforçar espiritualmente ressuscitados para sermos humanos, queridos. Para sermos humanos, homens em unidade, humanidade. E aí nós passamos a expressar as virtudes de Deus. A gente cresce em santificação, sendo santo, se santificando, o Espírito Santo ajuda a crescer desse modo, e a gente se torna separado desse contexto da corrupção do mundo, e em comunhão, a nossa alma começa a expressar o que agora? Voluntariamente, desinteressadamente, a luz que provém de Deus, e nós somos esse reflexo, o veículo por onde Ele atua. Então a gente passa a se submeter à vontade soberana de Deus.
Então, os desejos vão continuar em nós. Aí o crente fala, mas eu tenho uns desejos assim. Não, o desejo vai continuar em nós. O Espírito vai continuar falando conosco. E a nossa alma é a resistência disso. Então, ela vai equilibrar as duas coisas e vai expressar aquilo que se chama luz. Então, você não vai mais condenar ninguém, não vai se condenar, porque você não é juiz. Você foi chamado para ser uma pessoa a expressar a glória e o louvor de Deus, para a honra e glória dele. Então já vai tirando teus interesses, vai tirando aquelas coisas que vai desaparecendo. Ainda mais, você não vai ainda fazer o seguinte, não só condenar, mas também não vai julgar. Se não é juiz também, não é nem algoz, nem juiz, você não vai julgar, mas ninguém, nem você mesmo. Por quê? Porque em Cristo Jesus está tudo isso já resolvido. Você não vai querer viver mais a lei para obter direitos e méritos, porque Cristo já nos deu todas as condições para nós vivermos com responsabilidade. E não buscando ainda obter direitos, privilégios, com expectativa do que Ele pode dar para nós. Ele já deu tudo. Então tem muita gente que ainda fica baseando seus direitos e méritos. Não, porque eu fui na igreja, aceitei Jesus, tenho a salvação. O outro não está. Ele não entendeu ainda o processo. Ele é uma criança que ainda não cresceu. Ela é sincera, mas não é sensível, como eu já falei. Então a gente não tem que buscar mais direitos, nem méritos, nem fazer o cumprimento de uma lei numa obrigação para ter uma natureza santa. Não, você é santo. Em Cristo Jesus você já tem essa natureza, querido. E tendo essa natureza, você vai fazer as coisas em ordem, vai pôr a ordem à casa. Tem gente que quer pôr a ordem antes da natureza, para arrumar a casa. Você não arruma a tua casa. E você sozinho não consegue arrumar. Se Deus não arrumar, porque nós somos perfeitos, só se o perfeito estiver em nós. É isso que eu estou me referindo aqui. E a gente não faz nada mais para merecer. A gente faz porque a gente já recebeu. E é de graça que nós recebemos. Você não fez nada para receber a condição da condenação e você também não fez nada para receber a absolvição em Cristo Jesus. Assim, você sendo liberto por Jesus Cristo, o homem como um todo, ele vai fazer o quê? Ele passa agora a sofrer não as suas paixões de interesses e carências, de necessidades e de conflitos. Ele passa a sofrer agora o sofrimento do amor ágape, o amor chamado desinteressado. Então agora ele sofre uma paixão que não é para ter, ele sofre a paixão de ser aquele que doa o que já recebeu. Ele é feliz porque ele é um pobre de espírito que recebeu a bênção de Deus. E ele vai fazer outros felizes, isto é, ser mais feliz do que dando o que recebeu. Então nós somos a expressão daquele que, tendo recebido, passa a ser o doador. Esse é um filho da fé. É o que Abraão falou. Abraão, vou te abençoar. Sê tu um abençoador. Tem muitos ainda que querem ser abençoado, abençoado, abençoado. Lembre disso, que quanto mais bênção você pedir para Deus, mais em débito você fica com Ele, se você não usar para o bem comum. Perto está da maldição, diz Hebreus 6. Quando a chuva cai na terra e a terra não responde com seus frutos, diz que a terra está perto da maldição. O que é um maldito? Maldito não é o que não tem. Maldito é aquele que recebeu muito e não compartilha nada do que recebeu. Então, ele não produz o que nós chamamos o contexto das diferenças na igualdade e naquela balança que nós conhecemos, chamado da deusa Diké, chamado o equilíbrio entre o meu espírito e a minha alma, agora em comunhão com Deus, a expressão da minha alma com a carne e o espírito, expressando a luz de Deus aonde eu estiver. Então a gente passa a sofrer agora o amor. Por isso que fala, o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Essa é uma realidade. Então a gente cresce em santificação, cresce no conhecimento de Deus, de Cristo, de si mesmo e passa a conhecer também em relação quanto ao nosso próximo. E a gente cresce nesse amor chamado ágape, desinteressado, que provém desse processo da santificação, que leva a ter um coração, veja bem a palavra que está aqui, puro, uma consciência limpa e uma fé sem hipocrisia. Sabe onde está escrito isso? Por que sem hipocrisia? Porque não tem mais, como eu falei domingo anterior, há 2 domingos anteriores, a diferença entre crença e fé. Porque não tem mais crença religiosa. Ele passa a ter fé. 1 Timóteo 1,5.
Então alguém vai perguntar, o que é o amor ágape? Você fala, amor ágape é uma consciência limpa, é uma fé sem hipocrisia e é também um coração puro. E que isso acontece no processo da santificação e na comunhão com Deus você se torna perfeito, completo, e você vê que você não precisa de mais nada. Que você tem todas as coisas e que você agradece com gratidão tudo e expressa essa gratidão. Por isso que muitos falam que querem ser felizes. Feliz é você receber. Mas lá em Atos 20, ele fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então você quer ser mais feliz? Aquilo que você recebeu, partilha para os outros. Usa, mas partilha. Tudo que Jesus vinha na mão dele, primeira coisa que ele fazia, ele agradecia ao Pai. Segundo, ele partia, distribuía e comiam juntos. Isso é o contexto que ele fala da justiça. E esse é o contexto que ele está falando da pessoa se tornar madura, responsável. Isso é o contexto em que pode existir pobres e ricos, mas haverá não o contexto da igualdade, mas sim do equilíbrio numa sociedade em que os que têm não dão, mas sim partilham. E os que não têm também não fazem nada por interesse, mas convivem com todos para que haja o quê? O bem comum. Então, há uma diferença muito grande. Alguém pergunta, então por que Jesus quando veio aqui não acabou com a pobreza? Porque a pobreza e a riqueza são dois extremos de uma balança, queridos. E quando elas equilibrarem, e não transferindo valores, mas equilibrarem dentro de uma sociedade, você vai ver que o rico vai fazer com que o pobre se torne uma pessoa alegre, porque ele vai ver plenamente a vida, e o pobre nunca vai usar de nada de maldade para obter alguma coisa a mais, porque ele entendeu esse maior contexto da unidade e não da uniformidade. Então o mal veio procurar fazer igualdade. Quando falar para tudo igual, uma bolsa comum, diz os textos bíblicos, toma cuidado, isso provém do mal. Então a gente vai entendendo desse modo que você pode entender, compreender o quê? Que se você permanecer fiel nessa nova natureza em Cristo Jesus, permitindo que esse Cristo se expresse através de você, crescendo nesse conhecimento, você vai tomar a sua cruz e vai seguir Jesus. Esse é o caminho que fala. A cruz, esse é o caminho. É a prestação desse eu a serviço do próximo. Cristo morreu por mim na cruz e agora eu morro. A minha alma está agora morta para que o meu irmão possa ver quem? Possa ver Deus. Porque ele fez com que a gente visse Deus, revelando aonde? Através da cruz. Então nós vamos para a cruz para que essa fé seja consumada. E você acaba mantendo com isso a comunhão com Deus para expressar esse Deus onde você estiver. E essa comunhão que você tem é com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, porque você agora tem a palavra de Deus em você. É Cristo em você. E a sua alma agora, recebendo essa relação entre os desejos carnais e a expressão do teu espírito, ela resiste e faz a vontade do Pai e não mais os desejos da carne. Consequentemente, você se torna uma luz apresentável com boas obras. Fazendo um paralelo aqui, eu quero encerrar agora o que eu estou falando, trazendo uma figura para a gente entender um pouco melhor, diz o seguinte: você já ressuscitou em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, sentado nos lugares celestiais, então o teu espírito já não está mais morto. Então o teu espírito agora fala com Deus, e Deus fala com o teu espírito. Não coloque a ordem para você ser um filho de Deus. Entenda que a tua natureza em Cristo, ele já te deu a condição de todos serem feitos filhos de Deus que aceitam a Jesus Cristo pela fé. Agora, santifica, para que as pessoas, olhando para você, possam ver através de você quem? Deus. Foi o que Jesus falou, eu me santifico por mim mesmo. E por que ele santifica? Para que eles possam ver Deus. Lembra que eu falo que Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, olha para mim. Eu falei, não estou vendo o Pai. Eu falei, então olha as obras que o Pai está fazendo através de mim. Essa é uma realidade que nós precisamos carregar em nossos corações e não ficar preocupados só com a salvação, mas com a santificação e com a comunhão, para que haja realmente essa disposição que o reino de Deus se expresse através de nós, embora não esteja plenamente estabelecido. Então a gente volta a ter comunhão com a luz divina, que vai iluminando o seu espírito, o meu espírito, e o nosso espírito, está lá em Provérbios 20, 27, é a lâmpada do Senhor, que ilumina todo o nosso homem interior.
Que grande luz será? E aí você vê que Jesus fala assim, se os teus olhos forem bons. Como começou aqui o contexto da maldade? Olhos altivos. Como que você vê as coisas? Depois fala língua mentirosa. Como você deseja as coisas? Você fala para o teu benefício, você fala para a glória de Deus. E assim, as mesmas coisas a gente pode traçar um paralelo que eu não quero gastar muito tempo aqui. Mas eu quero continuar dizendo o seguinte, a luz do seu espírito, agora iluminado, clareia a sua alma. A sua alma, que estava fazendo a vontade da carne, porque estava morto o espírito, agora está fazendo a vontade da carne, acha a resistência, veja, da palavra de Deus, como você deve ver, e o desejo que você quer ver, independente da vontade de Deus. Mas aí você, na tua alma, encontra a resistência. É como uma lâmpada. Tem um polo positivo e um polo negativo. Chega a energia na luz, tem a resistência. E nesse vácuo existencial, abre-se a luz e não queima o filamento. A tua alma não é queimada, não tem doença, não tem sofrimento, não tem dor. Então a salvação vem para trazer essa vida, para que você seja uma luz produzindo a luz necessária no mundo. Então seja o sal da terra para preservar e a luz do mundo. E aí você vai falar uma coisa interessante. Essa resistência dos impulsos e desejos sinceros da nossa carne, que vão estar sempre presentes, veja como é interessante, vai encontrar uma resistência da palavra de Deus, e nesse contexto da resistência, o seu eu cede lugar exatamente à palavra de Deus. É Cristo em nós, a expressão da glória. E aí ele fala, e você passa a ser iluminado por Cristo no seu íntimo. E você agora não faz mais os seus desejos. Agora você faz a vontade do Pai, porque esse aqui tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A sua alma iluminada, isenta de trevas, expressa o movimento do conhecimento de Deus e de Cristo pela fé. E o seu corpo agora passa a expressar a luz das boas novas. Vós sois a luz do mundo. E Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele disse para nós, sede, vós a luz do mundo. E ele falou, vocês agora, sede santos, precisa da santificação. E sede o quê? Perfeitos. Quero encerrar dizendo, o homem não é perfeito. Aí você fala, como pode ser perfeito? Se estiver o perfeito em cada um de nós. O que é o perfeito em cada um de nós? O Deus que é perfeito. O Espírito de Deus em cada um de nós. Amém, queridos? Que a gente possa realmente entender essas considerações que eu fiz hoje, para não colocar a nossa condição de natureza na parte final e a ordem na frente. Jesus já cumpriu toda a lei, queridos. E a lei nos levou a Cristo. Então agora em Cristo nós somos nova criatura. Tem muita gente ainda na igreja vivendo o quê? O contexto legal. Vou fazer para ser. O que eu preciso fazer para ser. E não é isso, querido. Presta bem atenção, não é isso. A sua natureza já é uma natureza nova. Então, se há uma ordem para você fazer, não é fazendo que você será. A ordem é só para te lembrar quem você é. E agora eu falo, agora eu sei quem eu sou. Um filho de Deus, eu quero expressar o Pai. E com quem eu aprendi isso? Com Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que veio trazer o quê? O contexto da salvação. E eu quero expressar agora para os outros irmãos conhecerem o Pai Celeste, que eu conheci através de Jesus Cristo, o irmão mais velho. É isso que eu queria deixar com os irmãos, para que a gente pudesse fazer uma reflexão nessa manhã, a respeito desse tema que eu estou trabalhando, e da importância que nós temos de reconhecer que a carne é uma coisa que foi feita boa, é o edifício do Espírito Santo, é ela que aterra a gente para fazer a vontade aqui na terra, e o Espírito de Deus com o nosso espírito para expressarmos, o que nós não podemos estar em rebelião, em afastamento da comunhão com Deus, porque a salvação você já tem. Então cresça em santificação, mantenha a comunhão, e a única coisa que Jesus tinha preocupação em perder. Jesus nunca se preocupou com a salvação. Jesus nunca se preocupou com o contexto da santificação. Ele falou, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Eles têm que olhar para mim e ver o Senhor. Santo não é para ver Deus. Santo é quem viu Deus e quer revelar Deus para os outros. Como eu vi Deus em Cristo, eu aprendi de Cristo, ir para a cruz,
para expressar esse Cristo aonde eu estiver. Que a gente possa crescer e entender isso que eu estou falando. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se você não entendeu, ouça de novo. Permita você entender que você foi formado bom, muito bom, mas você não foi perfeito. Você é perfeito mantendo o bom, muito bom em comunhão com Deus. Nele há plenitude da perfeição. E nós somos perfeitos se mantivermos comunhão com Ele. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente continue meditando. Vou continuar trabalhando nesse contexto desses dois polos. O espírito, a carne e a nossa alma como uma resistência para expressar todas as virtudes de Deus através da nossa vida. Porque nós entendendo assim, você fala o teu nome, aí você diz eu, aí você fala santo, eu, alma, santo, eu, carne, santo, para esperar até a vinda de Cristo. E ele falou que é assim que a gente tem que viver, de forma incorruptível, para esperar Cristo e expressar diante dele tudo que nós pudermos fazer nessa dimensão com esse corpo, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Eu tinha visto uma música ali que era muito boa, mas acho que não vai dar para cantar. Então vamos cantar essa que é facinho? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa manhã de domingos que pudemos iniciar te louvando, ouvindo a tua palavra, Senhor, orando e entregando a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Amém. Para que o Senhor nos fortaleça, o que o Senhor nos dê a vida que emana do Senhor, que é luz no mundo e sal na terra, que nós possamos refletir, Jesus, o teu amor, a tua verdade, a tua vida, onde estivermos. Guarda-nos, Senhor, nesse domingo, abençoa todos os nossos queridos, nossos filhos, netos, onde quer que eles estejam. Que o Senhor esteja com eles, guardando, protegendo, abençoando, e que eles possam, ó Deus, reconhecer o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas e entender que assim as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Louvado seja o Teu nome. Abençoa todos que estão participando conosco, aos que ouvirão mais tarde, que todos sejam abençoados e que estejam entendendo e se entregando cada dia mais ao Senhor. Amém. E que teu Espírito Santo esteja revestindo cada um e a cada um de nós. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Amém, Pai. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.